toda essa parceria que a gente está tendo aí nas aulas de sexta-feira à tarde tem me acrescentado demais e me dado suporte para eu entender como que eu posso agregar minha equipe, como que eu posso fazer uma rede de sustentabilidade com a minha equipe. É um tema necessário, bastante pertinente, que as questões emocionais, estratégicas, que a gente precisa muito. Várias experiências, várias ideias e energia mesmo, né, nesses tempos de confinamento, para que a gente não perca a vontade de trabalhar, a nossa produtividade, o nosso foco. Eu acredito que todos aqueles que procurem trabalhar melhor, com mais qualidade, entregando mais resultados, vão se sentir muito bem abraçados por esse projeto. Quais são os impactos na nossa vida, os impactos profissionais, os impactos na vida pessoal, e daí para frente quais são os impactos no comércio, os impactos na saúde, mas em especial hoje a gente tem uma convidada que é diretamente da Itália, né, a Andrea Pirillo, que daqui a pouco se apresenta melhor para vocês e segue aí com o que está acontecendo por lá. São lições e exemplos que nós temos também aqui em Portugal, você também deve ter aí no seu país, mas em especial nós vamos hoje dar uma olhada de perto o que está acontecendo lá pela Itália, em especial na região onde a Andrea mora, e que é, digamos, até pitoresca, né? Certas coisas nem estava previsto que acontecesse por lá, e devido a essa situação pandêmica, foi forçado a adoção de uma série de comportamentos e a entrada de tecnologias no dia a dia das pessoas. Então, o PGS, Programa Gestão Simplificada, vem aí com a missão de trazer para vocês a diferença entre a gestão, entre o gestor, entre o líder e liderança, em especial agora nossas regrinhas, em especial um recado aí do nosso amigo Pedro Silva. Olá pessoal, muito boa noite. Antes de mais queria pedir desculpa por não estar presente hoje com vocês, mas por boas notícias para mim, pelo menos, o nosso grupo de Jokebox vão voltar a palco como público finalmente agora no mês de julho, e a única altura que o teatro nos deu para ensaiarmos foi precisamente às quinta-feiras à noite. Portanto, até julho, portanto, estes próximas três quintas-feiras eu não poderei estar presente, mas estarei muito bem representado aqui. Também a Andrea vai ser uma nova aquisição aqui para o grupo, e irá falar também de uma nova realidade, mas regressarei em julho, porque está-me a dar imenso prazer estar com vocês, e aqui às quintas-feiras tem sido uma aprendizagem constante também da minha parte. E finalmente entramos na terceira fase de desconfinamento em Portugal, no país inteiro. Lisboa estava um pouco atrás do resto do país, porque tinha havido aqui um pequeno surto que tinha atrasado um pouco. Passando aqui em sequência. Está previsto para que rapidamente vão reabrir, bem como as fronteiras com Espanha e com o resto dos países. Mas esta também é aquela fase de maior perigo, isto é, estavam todos os portugueses à espera de poder sair à rua livremente e poderem frequentar todos os espaços, mas, por outro lado, também existe muita tensão nas novas regras que existem desta nova realidade. Portanto, agora mais que nunca, o improviso é fundamental para o sucesso de uma organização, de uma empresa, e para o agradar do cliente e do consumidor. Agora, mais que nunca, é importante ter uma escuta ativa, quer da parte verbal, quer da não verbal, da corporal, e ver o que é que o consumidor, que receios é que tem, que dúvidas é que tem, o que é que pretende, o que é que não pretende, e tentar chegar a eles da melhor forma possível. É importante valorizar o cliente ao máximo para que ele entre e seja bem acolhido dentro do possível com as novas realidades
mas que valorize a compra ao máximo. Um cliente agora, neste momento, quando entra numa loja, já tem um objetivo muito concreto. Portanto, o nosso objetivo é rentabilizar. Deixa eu passar aqui direto. Ao máximo a entrada dele nesse espaço. E é esse o grande desafio também do improviso. E falámos da escuta ativa, falámos da valorização e falámos da aceitação. Aceitar que é uma nova realidade, aceitar que estamos perante novos desafios, novos obstáculos e que nós vamos ter que nos adaptar. Um gerente de loja não pode ser só um gerente de loja, tem que ser um vendedor também no momento certo. Um vendedor não pode ser só vendedor, tem que se tornar também num líder e dar respostas mais rápidas, tem que haver também maior liberdade para se poder responder ao cliente da melhor forma possível. Portanto, estamos a viver uma nova realidade, estamos a viver uma nova liberdade, que também existe agora, é uma nova liberdade. É curioso falarmos do 25 de Abril em Portugal, que foi a altura da revolução e da liberdade em Portugal, mas agora voltamos a ter uma nova liberdade, o dia onde estamos na rua e podemos ir livremente a qualquer espaço. E esta é a realidade de Portugal. Mas vocês também já partilharam connosco um bocadinho a realidade do Brasil e hoje temos uma coisa fantástica, temos uma realidade que, para quem seguiu as notícias como eu segui atentamente, é uma realidade muito curiosa, que é a realidade de Itália. A Andreia está em Itália e vai-nos falar um bocadinho da realidade de Itália. Já ouvi falar um pouco, venho depois ver a gravação desta sessão com muita atenção, porque vai ser muito, muito bom. Portanto, ninguém melhor que a Andreia para começar a falar convosco agora. Obrigado, boa noite e divirtam-se. Depois contem como é que foi. Muito bem. Esse é o nosso novo bloco, né, Carol? A gente já tem feito aí algumas conversas, mas aí o bloco novo é um quadro maravilhoso que é trazer pessoas de fora. Como é que funciona? A nossa intenção é exatamente essa, trazer outras perspectivas, outros olhares, outras realidades. O PGS ele já tem contribuído com conteúdo, com informações, orientações a respeito da dinâmica desse período de desconfinamento, a respeito também do retalho e também da área de food service aqui em Portugal. E decidimos agora trazer uma visão diferenciada, que é do cenário da Itália. E a Andreia, que é a nossa convidada para a sessão de hoje, vai falar um pouco sobre essa realidade, vai falar sobre os exemplos e as lições que esse país hoje pode contribuir conosco, com os cenários diferentes que tem, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil. E ela preparou um conteúdo para compartilhar, e espero que seja de bom grado aí de todos, e que esse canal, esse novo quadro aí seja de grande valia para todos aí. Então, fala um pouquinho para a gente sobre você, Andreia, sobre essa realidade, estamos curiosos, divide aí conosco. Vamos lá. Meu nome é Andreia Pirillo e venho de uma carreira que uma vez, há alguns anos atrás, um grande instrutor do retalho me disse que não importa quantos anos eu tive, e sim o quanto intenso e quanto eu realizei nessa carreira, na verdade, André. E venho de uma carreira cheia de realizações no varejo ou no retalho brasileiro. E durante uma temporada na Itália, eu recebi um convite para trabalhar aqui como gerente de relações internacionais no escritório. Hoje, presto consultoria e mentoria também online para o Brasil e para novos clientes na Itália. E diante de todo esse panorama que vivemos hoje, primeiro agradeço o convite de estar podendo expor o que acontece aqui e vim contar um pouco sobre como
está o panorama aqui, na Itália. Inclusive, trouxe alguns slides para vocês. Como o mundo todo acompanhou, a Itália foi o primeiro país que sofreu, e sofreu muito, em toda essa situação de pandemia. A questão se iniciou no norte da Itália, como todos sabem, inclusive eu trouxe um pequeno mapa. E na região, no grande centro, no coração comercial e empresarial da Itália, no norte, região metropolitana de Milão, no Vêneto, e aos poucos se espalhou por toda a Itália. Foi adotado um lockdown rigoroso, extremamente rigoroso, com multas, para sair de casa. É importante colocar essa situação, porque quando a gente fala de lockdown, e o que eu acompanho de amigos que estão em outras regiões, em Portugal, ou no Brasil, em outros países, quando a gente fala em lockdown, foi muito diferente do que foi adotado aqui, em toda a Itália. Então, um dia, nós saímos para trabalhar e deixamos os nossos computadores, enfim, tudo no nosso escritório, e no outro dia a gente não podia voltar mais. Foi uma situação de extrema surpresa, por quê? Porque para sairmos de casa nesse período, nós precisávamos fazer uma autocertificação e com limitações. Sair da sua cidade, nem pensar, ok? Motivos extremamente de urgência. Ah, mas eu também hoje saio com motivos de extrema urgência. Mas a extrema urgência, nós chegamos a ter limitações de precisar ir no supermercado mais próximo de casa. Então, se eu tenho um supermercado a 500 metros de casa e o outro que eu estou acostumada a comprar, que é mais completo, que, enfim, é o supermercado que eu prefiro, eu não posso ir. Eu tenho que realmente seguir aquelas recomendações. Depois de tudo isso, a partir de 4 de maio, nós iniciamos uma abertura gradativa. Inclusive, vou mostrar para vocês um pouco mais sobre isso através de exemplos e de lições que nós tivemos nesse período. A primeira lição que eu acredito que nós podemos falar é sobre a internet. Por incrível que pareça, muitas pessoas nem sequer usavam a internet. Lembrando que nós estamos falando de um país que tem uma população de idade grande, importante. E a internet se mostrou primordial, indispensável para lidar com esse tipo de restrições. O que acontece? As pessoas começaram a se relacionar mais através da internet. Aquela avó que não podia ver o netinho, cada um morava em uma casa separada, começou a conversar com o netinho, baixar o WhatsApp, fazer videochamadas. E a situação, a internet passou a fazer parte da vida de pessoas que jamais pensaram em usar a internet. Então, se você parar para pensar, de repente, a sua avó, a sua tia, que não usava o WhatsApp, que tinha um telefone para atender ligações e, de repente, começou a usar, não é verdade? E outra questão, várias pessoas que não tinham um comportamento de compra online passaram a ter como única alternativa comprar pela internet. Inclusive, algumas pessoas nem sequer sabiam usar essas ferramentas digitais. Consequência disso foi a lição 2, uma readaptação na logística. Se as pessoas não tinham o hábito de comprar pela internet, eles não estavam preparados para uma demanda tão grande. O crescimento de lojas online chegou a 3 números em porcentagem. As adequações, inclusive os grandes nomes do e-commerce, contrataram mais e precisou adequar essa logística. Produtos que não eram essenciais foram interrompidos por um grande período a comercialização.
e começou a voltar gradativamente. Inclusive, crianças nasceram nesse período de lockdown, ou crianças começaram a crescer, porque uma criança de 2 meses, por exemplo, em 2 meses nada mais serve, às vezes em questão de semanas. E o que aconteceu em relação a isso? Não tinha como comprar todas as lojas, apenas bancos, supermercados, correios com horários limitados. E a partir de abril, inclusive, começaram a reabertura pensando nas crianças, que também passaram por uma adaptação de estudar online. Um outro grande desafio e um exemplo disso, de lições, foi o hábito do delivery. Supermercados passaram a fazer entregas, aplicativos como Deliveroo, Glovo, Uber Eats passaram a funcionar, inclusive em regiões que não tinha tanta demanda. Se você comprava comida para comer em casa, aquele hábito que às vezes a gente tem, vamos pedir uma pizza, era uma coisa ocasional e não de toda a população que passou a consumir. Então, os restaurantes, os supermercados e quem passou a investir no delivery começou a contratar e gerou também empregos. Pessoas que não tinham carro passaram a entregar com bicicleta, com o seu próprio carro, com moto. Então, inclusive, gerou empregos nesse setor de delivery. Como a gente observa, a logística precisou passar por uma grande reestruturação. A reabertura foi gradativa. Isso também serve de lição. Por quê? Porque conforme foram crescendo as possibilidades do setor sanitário atender as pessoas e diminuindo a curva de contágio, foram abrindo gradativamente. Em meados de abril, foi necessário a abertura de papelarias, livrarias e setor infantil. Por quê? Porque as crianças estavam estudando. A partir de 4 de maio, nós entramos na fase 1 e depois, gradativamente, essa abertura, conforme a curva diminuía e o comportamento das pessoas se adaptava a essa nova realidade. Inclusive, hoje, nós estamos na fase 3. Uma lição importante, que nós vamos chamar de lição 4, é uma abertura, sim, gradativa e com grande senso de responsabilidade, respeito às regras. Mas que regras são essas? Cada região determinou protocolos para serem seguidos e atenção e orientação, inclusive com equipamentos de segurança, uso de máscaras, de luvas, e eu vou dar o exemplo daqui a pouco. Para a abertura do varejo ou retalho, a legislação estabeleceu esses critérios que são importantíssimos. Primeiro, nós sabemos que para evitar o contágio, nós precisamos manter a distância de 1 metro entre as pessoas. Então, foi decretado que cada estabelecimento garanta que as pessoas possam se manter numa distância de 1 metro. Para isso, mesas de restaurantes foram readequadas, foram tiradas algumas mesas. A entrada de pessoas está sendo limitada. Inclusive, em alguns centros comerciais e lojas, é feita a mesura da temperatura antes das pessoas entrarem. O uso de máscaras em locais fechados, e não apenas em locais fechados, mesmo que você esteja em um local aberto, mas que seja impossível você manter a distância mínima, é obrigatório o uso de máscaras. E todas as pessoas devem ser orientadas para manter o mínimo possível de tempo dentro de um estabelecimento. Esse é um fator importante. Vamos observar que o Pedro já falou no vídeo, as pessoas precisam ficar menos tempo dentro do ponto de venda ou do seu estabelecimento. O que a gente faz em relação a isso? Nós temos que ter atitudes mais rápidas. Inclusive, eu preparei algumas
técnicas e estratégias para vocês. Um exemplo do que a gente usou sobre toda essa readequação, em algumas regiões, por exemplo, vocês observarem a imagem, a sinalização, entradas e saídas diferentes, tudo isso em decorrência da readequação física, que é de extrema importância. A limpeza e a higienização são outro fator que eu acho que é bem importante a gente ressaltar e estar atento. Muitas pessoas, inclusive gerentes de loja, me perguntaram, vou dar um exemplo do segmento de moda. Como vocês estão fazendo com os provadores? Como faz para higienizar se eu experimentei uma peça? O número de peças, quando em alguns pontos os provadores estão abertos, outros não. Os que funcionam te limitam a 3 ou 5 peças por pessoa. Essas peças serão higienizadas depois, você não leva de volta para o vendedor, para a pessoa que está te atendendo, e sim, você deixa aquela peça no provador para ser higienizada. A higienização deve ser feita no mínimo 2 vezes ao dia. Foram colocadas barreiras em acrílico, transparentes, que você consegue ter o contato visual com o cliente, mas o contato físico, não. E quando eu falei sobre, olha outro exemplo da readequação física, adesivos, inclusive nas escadas rolantes dos centros comerciais. O que acontece? Com todas essas questões, a pessoa se sente um pouco mais amparada e segura também. Então, a sinalização é de extrema importância para o seu cliente, tanto dentro do centro comercial, quanto dentro do seu estabelecimento, do escritório, da loja. O que eu acho que é uma lição de extrema importância é que da é de cada pessoa. É responsabilidade minha, sua. O grande segredo de manter, de controlar essa epidemia é ter a responsabilidade de saber que quando eu, como consumidor, preciso entender que preciso passar álcool gel antes de entrar numa loja, que se a temperatura está sendo medida é para minha segurança, o uso de máscaras é importante também a gente lembrar isso para a nossa equipe. E essa segurança em passar a nossa equipe é que vai fazer eles trabalharem naturalmente em cima dessa questão. Quando a pessoa se sente segura, o seu líder passou um respaldo, vamos manter a segurança, explicar. Aí está o momento de você treinar a sua equipe, bater aquele papo sério, eles entenderem o porquê de cada coisa. Já pararam para pensar que tem muita gente, os clientes e a população em geral, muitas vezes não entendem sobre a necessidade de realmente usar máscara? Eu não estou infectado porque eu tenho que medir a temperatura. É de extrema importância você treinar a sua equipe para contornar as objeções do cliente que não quer, só que se o seu funcionário, se o seu colaborador, se a sua equipe realmente não entendeu a necessidade da prevenção, ela não consegue passar segurança, ela não consegue passar tranquilidade para o cliente que chega. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre o relacionamento com a sua equipe e sobre os desafios que nós temos nesse momento. Primeiro, explicar para a equipe e utilizar, ser exemplo em relação a todos os protocolos de segurança e higiene. É um momento de negociação de prazos, os prazos muitas vezes não estavam sendo cumpridos, tanto negociações de prazos financeiros, como prazos de entrega. É um desafio desse momento. Outro grande desafio, a gente falou lá atrás, sobre conectividade. Nós temos a internet, nesse momento, a nosso favor. E a conectividade, para nos conectar como pessoas, como nós estamos fazendo hoje aqui, a conectividade
conversar com o seu cliente. Se você não fez enquanto estava fechado, faça imediatamente. Nós temos uma oportunidade, uma maior abertura para conectividade e interação interpessoal. Outro grande desafio foi a readequação. Nesse momento, nós precisamos passar por readequação física, readequação de protocolos. Como readequação física? Muitos estabelecimentos precisaram de ter corredores mais largos, precisaram de sinalizações, como nós falamos. Essa readequação física é de extrema importância nesse momento e ajuda a passar segurança para o seu cliente. A readequação de protocolos, no sentido também da sua equipe estar redondinha e aceitando, entendendo isso. E aí a gente fala novamente da sua liderança em passar essa segurança e o exemplo para a sua equipe. Lembrando que nós falamos de um outro grande desafio, as pessoas estão menos tempo dentro do ponto de venda. Ou seja, nós precisamos encantar o cliente num reduzido espaço de tempo. E aí, como a gente pode fazer isso? Trabalhando o visual merchandising de uma forma preparada nesse quesito, encantando o cliente. Ah, mas eu tô de máscara, eu tô travada. Você já ouviu falar em sorriso no olhar? Olha, vamos tampar aqui. Desfranje a testa e sorria com os olhos. Olha como o nosso olhar passa expressão, positividade, não é verdade? Ou seja, sorria com os olhos, o corpo fala, sorria com o corpo, mantenha a distância, porque o seu cliente precisa se sentir seguro, mas você tem todo o corpo trabalhando em rapport para o seu cliente se sentir acolhido. Passe confiança, tem tudo a ver com o seu corpo. O seu tom de voz, o seu olhar vão passar confiança para o seu cliente. A sua loja sinalizada e adequada vão passar confiança para o seu cliente. A mesura da temperatura, se você adotou ou se o centro comercial adotou, passam segurança e depende da forma que esse cliente é abordado. Se esse cliente é abordado com um sorriso no olhar, com gentileza e, de repente, com uma explicação do motivo, se ele tiver qualquer objeção, esse cliente vai se sentir muito acolhido e seguro. Opa. Criatividade é outro ponto importante. No momento de crise, uns estão chorando e os outros estão enxugando as lágrimas e vendendo lenços. Tem muita gente que abriu a mente e tem trabalhado, encontrado outras formas de trabalhar. O que você fez pelo seu negócio? Você já parou para pensar nisso? Então, todo momento é uma frase um pouco clichê, mas é pura verdade. No momento de crise, tira o S e cria. E aí, quando a gente fala sobre o desafio de planejamento, que é um outro desafio bem importante, a gente vai retomar, mas eu não me preparei para... Nunca ninguém imaginou que eu ia chegar no momento desses, ok? Ninguém esperava. Nós sempre aconselhamos as empresas a terem um planejamento financeiro, mas ninguém esperava um momento desse. Porém, se você não parou para planejar, pare agora e comece a planejar quais são os seus próximos passos. Nunca é tarde para começar a planejar os próximos passos. Para tudo, é preparar hoje, é para ontem. Comece a planejar se você ainda não o fez. Capacite a sua equipe. É novo para mim, é novo para você e é novo para a sua equipe. Se a sua equipe está capacitada, está treinada para esse momento, está treinada para passar credibilidade, segurança e contornar as objeções do cliente nesse momento, você já saiu na frente. E hoje você consegue capacitar a sua equipe também online facilmente. Conectividade, a gente fala novamente de se conectar com pessoas. E quando eu falo conectar com pessoas, eu volto a falar da sua equipe também. Ouça a sua equipe, entenda as dores da sua equipe, as angústias.
alguém da sua equipe pode estar pensando como eu vou fazer para chegar aqui. Entenda, ouça, e é o momento de você realmente humanizar o seu relacionamento, tanto com o seu cliente, quanto com a sua equipe. E aí vem o acolhimento. Acolha o seu cliente interno, ouça a sua equipe, ouça o seu cliente. Atenção ao que ele fala presencialmente, atenção ao que ele fala nas redes sociais, mas atenção à angústia do seu cliente interno e do seu cliente externo. E aí a gente vai falar em humanização quando a gente fala de acolhimento. Vamos falar com pessoas, falando por nomes de pessoas, e não a fulana, aquela cliente, sim, a Maria, a Joana, o Pedro, o João. Vamos falar com pessoas. Reforce com a sua equipe, falar diretamente com o cliente. Olha o WhatsApp aí para você retomar o contato. Oi, Joana, tudo bem? Como você tá? O contato direto. As pessoas, nesse momento, precisam de acolhimento. E é o momento de você fazer a diferença com gentileza, com empatia e com humanização para a sua equipe e para o seu cliente. Quando a gente fala em nome, uma das palavras que o ser humano mais gosta de ouvir é o próprio nome. Então, incentive e trate o seu colaborador pelo nome e trate o seu cliente pelo nome. Personalize o seu atendimento. Fale diretamente com o seu cliente. É para você, nós estamos esperando por você, nós estamos aqui prontos, com todas as normas de segurança, com todos os protocolos prontos, esperando por você. Isso tira o cliente da sua casa e leva para o seu ponto de venda, para o seu estabelecimento. Inclusive, quando a gente fala que o cliente sai de casa, mesmo muitas pessoas estão levando a maleta até o cliente, levando o produto até o cliente. Por quê? Porque as pessoas estão trabalhando de casa. As pessoas estão com disponibilidade, começando a ter disponibilidade para sair e poder sair, obviamente. Porém, lembre-se, algumas pessoas vão ter uma certa resistência nesse primeiro momento. Vão ter dificuldade, inclusive aqui, depois eu quero deixar a pergunta aberta para vocês, aqui a gente vê um certo receio, inclusive, das pessoas saírem de casa. Por isso eu digo, chegue até o seu cliente, mostre que está tudo bem. Se o cliente não se sente ainda à vontade, existe alguma forma de você atender o seu cliente? Vou dar um exemplo do segmento de moda. Conversei com algumas gerentes que estão mandando as maletas de roupas para as clientes, deixando muito claro para essas clientes que depois esses produtos vão ser higienizados, que estão tendo todo o cuidado, toda a atenção. Mas o que eu penso de tudo isso, de toda essa situação, o que ficou de aprendizado para a gente foi isso. E lembrando sempre que nós estamos falando com pessoas e num momento de extrema fragilidade. Então, acolher, eu acredito que seja a palavra-chave. Tem alguma coisa a acrescentar? Caroline, André? Aqui meu som. Olha, excelente. Tá me vendo? Desativei aqui. Perfeito. Olha, excelente. Basicamente, uma aula sobre o que está acontecendo aí. Nosso programa, ele envolve 4 grandes pilares: a gestão, o gestor, a liderança e o líder. Então, você comentou, basicamente, entremeando aí esses 4 temas, e aí algumas perguntas pipocaram aqui, digamos assim, e ainda nossas, para valorizar ainda muito mais aquilo que você trouxe. Como é que você vê a entrada, e aí eu estou falando agora da gestão, do pilar gestão? As lojas estavam preparadas? Havia um plano de gestão para a implementação de tecnologia
por exemplo, WhatsApp vendas ou fazer venda por rede social? É Não. comum isso? Foi obrigado? Quer dizer, como é que foi? Tem muita pergunta assim, como a tecnologia surgiu na sua empresa? A resposta de muitas são, foi por causa do Covid. Exatamente, não. Na verdade, eu acredito que não havia o hábito, eu acredito não, eu tenho certeza, eu observo que não havia o hábito desse relacionamento com o cliente via WhatsApp. Tá? Haviam casos isolados, vamos colocar assim. E hoje, o relacionamento através do WhatsApp, das redes sociais, ele cresceu na dor, né? Então, o que de repente a gente já vinha começando a orientar, a trabalhar esse relacionamento direto com o cliente, porque o WhatsApp é uma maravilha, você consegue mandar foto para o cliente do produto, esse daqui é a sua cara, olha, chegou uma peça que combina com você, combina com aquela cor que você gosta, enfim, você adequa ao seu público, mas não. E o WhatsApp e esse relacionamento através da internet, ele chegou devido na marra, pela dor. Andréa, você acha que a tecnologia que chegou para ficar? Tenho certeza. Tenho certeza porque nós temos toda a velocidade de comunicação da internet a nosso favor, a comodidade, e cria um vínculo com o cliente que não estava sendo criado. Então, eu tenho certeza que chegou para ficar. Ok, então falamos de gestão, tecnologia que chegou para ficar. É tecnologia Sim. que aproxima pessoas. O WhatsApp é uma delas. Então falamos de gestão, falando agora do gestor. A pessoa que gerenciava uma loja, e por muitas vezes a gente sabe que lojas, tanto aqui em Portugal quanto aí, quanto as lojas de médio, pequeno e médio porte, não estou falando das grandes superfícies, elas são gerenciadas, são administradas pelos próprios donos, né? Sim, Ou a família do dono. Eles estavam, o gestor, o dono do negócio, estava preparado para dar esse salto digamos, digital? Não, na maioria das vezes a comunicação era boca a boca, ou nas cidades menores encontrei na rua, passa lá, vamos tomar um café, mas não estavam preparados para o salto digital. Muitos gestores, inclusive, não sabiam nem mesmo lidar com toda essa ampla gama de tecnologia de relacionamento que a internet tem a oferecer. Não só o WhatsApp, como as redes sociais em geral, como se comunicar com o cliente através de Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, enfim, através da internet como um todo. Legal. Alguns tinham uma fanpage no Facebook, um Instagram abandonado, e ainda assim são casos isolados, tá? Usar isso para realmente encantar o cliente, não só com a propaganda institucional, não era usado, é muito novo, e estão experimentando e caminhando nos primeiros passos para isso. Andréia, perdão. Eu só fazer só mais duas aí eu já te passo para o lado psicológico do negócio. Nós temos a Carol, que é psicóloga, né? Temos perguntas aqui no chat também. Então, pelo amor de Deus, isso vai até amanhã. Que ótimo. Quero aproveitar, Andréia. Olha, Andréia, juntando o gestor e a gestão, delivery, você falou da palavra delivery, as entregas, a tecnologia. A gente sabe que, salvo engano, foi no México, Chile, em que a empresa de delivery, Rappi, já está fazendo por robô, né? Os robôs estão entregando isso, estão indo numa câmara fechada, basicamente um fechamento hermético ali para a temperatura e tudo mais. Você vê a tecnologia robótica nas lojas? Você acredita que o robô pode começar a participar mais do dia a dia de nós, seres humanos, consumidores em si? Eu tenho visto em alguns restaurantes, tá? O garçom robô. E
No delivery, não. Apesar de começar, muita gente começou a usar os aplicativos. Muita gente nunca nem tinha ouvido falar, por exemplo, de Uber Eats, de Deliveroo. E esses aplicativos têm crescido. Muita gente que caminhava nas redes sociais viu a propaganda no Facebook, na fanpage, do telefona ou manda mensagem pelo Messenger. Mas o que eu achei bem interessante foram os robôs nos restaurantes, até mesmo porque muitas vezes pensa, e é uma questão, inclusive, de clientes nossos. Mas como eu vou entregar a comida na mesa com uma distância menor de 1 metro? O garçom, como vai levar o prato? Então, entrega, não coloca como é o protocolo de atendimento de garçom. Então, é bacana, é interessante, e nós começamos a ver os robôs, sim. Ok? Mas, em relação ao delivery, só esse primeiro passo de começar a baixar um aplicativo para fazer o pedido, eu acho extremamente interessante. Não é? E a Itália, ela tinha muita gente, e tem muita gente, que trabalha o que a gente chama aqui de nero, que é o trabalho informal, né? É o trabalho sem contrato. E essas pessoas, quando iniciou o lockdown, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sou faxineira, eu sou diarista, o que eu vou fazer? E aí, com apenas uma bicicleta, gerou emprego. Porque com uma bicicleta a pessoa faz entregas, ganha por produção. Então, acho que foi de extrema importância, foi extremamente importante. Carolzinha, só mais 2 perguntas, eu te entrego a Andrea para ela esclarecer todos os pontos. E agora eu vou pular para 2 pontos. O líder, tá? Que aí eu quero dizer, aquele gestor tem o papel de líder dentro da empresa dele. E você falou muito bem do papel de líder com relação à empatia, tanto para o consumidor, tanto para as suas equipas, né? As pessoas no qual ele lidera. Com relação à influência desse líder de fazer com que seus colaboradores passassem a ter uma adesão digital. Estamos falando de um retail que é digital, né? Que eu preciso ter um vendedor. Mas e agora? Lembra na época que nós estávamos no Brasil, em que era proibido um vendedor andar com um telemóvel na mão dentro da loja? Agora, se ele não tiver com o telemóvel, ele não é mais aceito. Exatamente. Olha como as coisas mudaram, né? E agora o que eu faço? Lembra do Uber, né? Não pegue carona de estranhos. E, de repente, a coisa que a gente mais faz é pegar Uber, né? O BlaBlaCar, que aqui também funciona muito bem o BlaBlaCar. Também tem esse. A pergunta com relação ao líder como é que está a comunicação deles, uma vez que eles precisam liderar? Estão indo pelo exemplo? São eles que estão assumindo, equipe, vem, faz como eu estou fazendo? Ou o líder ele tem delegado, tem feito, como está no nosso slide, ele tem investido em formação para seu conhecimento e conhecimento da sua equipa em termos de integração digital? Essa profissão merece essa integração digital, não é? Sim. Ainda não. Tá? Eu acredito que seja um próximo passo. Por quê? Porque, como a gente falou aqui, grande parte dos empresários são famílias, e o pai, a irmã, a cunhada, o filho que trabalham. E trabalhar com o celular na mão não era uma questão de estar trabalhando, e sim de estar batendo um papo. Então, lembra quando a gente falava que o telemóvel era proibido? Por quê? Porque, vamos falar que é uma faca de 2 gumes. No momento, ele precisa ser usado para trabalhar, mas ele continua sendo armadilha de distração. Né? Então, para você responder o namoradinho, para você responder a sua tia, para você mandar só uma mensagem, dar só uma espiadinha no grupo da família, é uma linha muito tênue. O que eu aconselho? Que tenha um telemóvel para a empresa e a comunicação seja feita através daquele ou daqueles aparelhos, tablet, telemóvel. Por quê? Porque nós precisamos manter o contato, mas nós precisamos manter a atenção com a distração.
É exatamente isso, porque o telemóvel ele é uma porta de fuga, né? Uma porta de saída. Exato. Então requer Exato. mais disciplina ainda. Muito mais. E deixa eu só completar. A gente está Claro. num momento que provavelmente nós não teremos um fluxo intenso de clientes o tempo todo. Pode acontecer. No primeiro momento, a gente vê, inclusive, no mundo todo, abriu o shopping, fizeram fila para entrar. Isso acontece no primeiro e no segundo dia de abertura. Depois, as pessoas acho que precisavam desafogar. Depois, Carol me fala sobre isso, o lado psicológico da situação, porque todo mundo correu para o shopping. Mas, enfim, depois as pessoas começam a ter consciência e reduzir o número de visitas. O que acontece? Alguns shoppings estão com horários reduzidos, aqui não mais, nós já estamos trabalhando na minha região com um horário normal, inclusive aos domingos novamente, ok? Porém, vamos colocar que o fluxo de clientes, quando está menor, o que a gente precisa fazer? É aquele cliente, tem que se dar tapete vermelho para ele, tem que dar toda a atenção, trabalhar com empatia, acolher esse cliente. Agora, se você estiver de olho no seu celular, como você vai fazer isso? Certo? Então, nós precisamos nos conectar com o cliente que não está na minha loja, no meu restaurante, no meu estabelecimento. Porém, eu também preciso estar de olho em quem está lá. Ou seja, reserve um período do dia para contatar o seu cliente, limite os horários desse período, contate o seu cliente através do celular, como for, naquele período do telefone, naquele horário determinado, mas esteja extremamente atento a esse cliente que vai entrar, porque pode acontecer, e infelizmente tem acontecido, de durante um dia entrarem 3, 4 clientes na loja, no estabelecimento. E esses clientes, eles precisam receber atenção redobrada, senão a sua conversão vai para onde, não é verdade? Andréa, pelo visto, eu acho que é importante colocar uma lista da vez, um sistema da vez. Enquanto eu estou atendendo o cliente físico, eu estou com uma equipe ali arrumando a montra, arrumando a vitrina, mas também tenho gente conversando com o meu cliente no WhatsApp, né? Então, eu acho que é incluir o sistema de vez, né? Incluir essa parte do atendimento organizado, né? Exatamente. Minha última pergunta sobre liderança, que significa não estar presente, mas a cultura da empresa ser refletida através dos procedimentos da equipe. E daí eu venho falar de uma coisa especial, visual merchandising. Como é que o visual merchandising funciona à distância, ou até mesmo como é que a pessoa está se comunicando, manda uma foto, como é que é hoje a arrumação disso? Como é que é a manutenção do padrão, uma vez que o supervisor não está mais viajando de cidade em cidade para visitar as lojas? Como é que é feita a manutenção do padrão do visual merchandising? Como é que as vitrinas hoje têm aquele poder de encantar os clientes que passam pela frente da loja, uma vez que poucos estão passando pela frente da loja? O WhatsApp, as redes sociais se tornaram efetivamente as novas vitrinas, o visual merchandising virou digital? Vamos lá. Você acha que a primeira impressão é que fica? Olha, sim, e eu queria que houvesse também uma segunda chance de poder causar uma primeira boa impressão. Sim. Infelizmente, ela não existe. Ai, que droga. Exatamente. Ou seja, primeiro, naqueles primeiros segundos, a gente tem que causar uma primeira boa impressão. A boa impressão é aquela. Porém, nem sempre a gente consegue retomar isso. Volta tudo, volta a fita, não existe. Então, a primeira impressão é como uma fotografia. Não é como uma fotografia? Os poucos clientes que estão circulando, eles precisam ver tudo em ordem, harmônico, convidativo, extremamente atrativo.
E seguindo o padrão, se você está falando de uma rede, de uma franquia, seguindo o padrão. E o seu supervisor não está viajando de loja em loja, não é verdade? Como o André disse. Mas o seu supervisor pode estar presente através do WhatsApp, através de reuniões por Zoom. Você mantenha um contato. Eu tenho certeza que o seu supervisor está mantendo contato com você. E vamos lá, agora nós vamos fazer a vitrine de junho, de férias de verão. Faz a vitrine naquela loja e vamos fotografar e replicar para todo mundo. Comunicação ajuda a replicar ideias. Ai, como eu vou atingir o meu cliente através disso? Através das redes sociais, mandando fotografias, fez aquela vitrine bacanérrima, vamos mudar hoje fez, vamos mudar, que mude 2 vezes na semana, não tem problema. Se você tiver possibilidade, se a sua rede permitir que você mude 2 vezes por semana. Se não tiver, sempre tem aquele cantinho lá dentro da sua loja que você pode mudar. Nem que mude todos os dias, mande fotos, poste fotos nas redes sociais, no status do WhatsApp. Não é para você mandar tudo que mudou todos os dias a foto para o seu cliente, né? Aí lembra da linha tênue? A linha tênue entre você estar presente e você ser chato. Você vai mandar 20 fotos por dia no WhatsApp, o cliente vai te bloquear, né? Mas mantenha a comunicação específica para aquele cliente. Sabe o que eu achei ótimo? Eu achei maravilhoso que o WhatsApp limitou você encaminhar mensagem para 500 pessoas ao mesmo tempo, a não ser que você faça uma lista de transmissão. Então, na lista de transmissão, a pessoa precisa autorizar que você vai mandar a lista de transmissão para ela, e aí você fala, olha, se você quer receber, deixa o nosso telefone salvo. Agora, se você tirar 20 fotos e ficar encaminhando para todo mundo da sua lista, a pessoa vai falar, ai, que chata essa pessoa. Se você prepara uma mensagem especificamente para ele, Pedro, esse produto eu lembrei de você. Maria, chegou uma saia rosa que é a sua cara, eu tenho certeza que você vai gostar de usar nesse verão. Personalize. E é assim que você se aproxima das pessoas. Então, como o visual merchandising, voltando à sua pergunta, aproxima? Através de fotos que você vai padronizar e através de fotos que você vai mandar para o seu cliente. E os clientes que estão circulando dentro do shopping continuam olhando. Deixa eu lembrar outra coisa. Os outros lojistas também são seus clientes, tá? Não sei se você lembra disso. Eles estão mais tempo dentro do shopping do que em outro lugar. Então, prepare também, atenda os outros lojistas, receba-os com carinho, com empatia, converse com eles, troquem, comunique-se. Perfeito, André. Tem tanto assunto e por isso já está combinadíssimo aqui. Eu olho aqui a Carol piscando para mim dizendo vamos para mais 4 webinars nas próximas 3 quintas-feiras. A minha amiga Andréa Pirillo vem para cá que tem tema para a gente explorar bastante. Com relação ao excesso, eu tenho certeza, e você sabe disso, o remédio, dependendo da dose, torna-se veneno. Sim. E que tal variar, mandar além de fotos, mandar também vídeos, pequenos desfiles de moda para o cliente? Vamos nos inspirar na Selfridges, excelente exemplo de Londres. Eu parei por agora. Carol, é com você, tô fora. Tchauzinho, já estou mutando aqui meu microfone. Obrigado, daqui a pouco eu volto. Olá, Andréia. Oi, já estou Carol. assumindo aqui, André. E deixa eu compartilhar aqui com você. Antes de eu trazer aqui as minhas perguntas, eu quero compartilhar uma pergunta do Stênis. Ele pergunta assim: quais são os principais meios de comunicação que as empresas na Itália e talvez a Europa têm utilizado para entrar em contato com os clientes? Qual é a sua experiência dentro disso e o que você tem de percepção a respeito desses meios de comunicação? Os meios de comunicação, inicialmente, eu via que utilizavam bastante a fanpage do Facebook e o Facebook pessoal do gestor.
ok? Hoje, com toda essa mudança, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, TikTok é muito bom. É muito bom. Olha só, uma loja de moda, por exemplo, dá para fazer muita coisa, dá para brincar muito com o cliente com o TikTok. Inclusive, interagir com a cliente. Olha, se você marcar que você... Isso em todas as redes sociais. Se você marcar a gente que você usou um produto nosso, vamos fazer um sorteio. Brinca com a cliente, que é bacana. Pede para a cliente te marcar, compartilhe o look da cliente, com autorização, obviamente. Então, essas são as redes que têm sido mais usadas. E é impressionante que você falou do TikTok, como ele evoluiu, né? Durante esse período, eu vi algumas reportagens a respeito disso, da influência do vídeo, né? Uhum. E de ser também uma aplicação de humor, mas ao mesmo tempo de conteúdo relevante. Sim. Então, aproveitar desse benefício que a tecnologia nos oferece e agregar Exato. valor, né, para o cliente. Uhum. E até aproveitando, né, a pergunta que ele fez e fazendo um gancho para uma que eu já tinha preparado, o que você percebeu de comportamento, de iniciativa criativa durante esse período que chamou a sua atenção? Qual experiência que você teve que realmente foi algo que chamou mesmo a sua atenção, de você falar, nossa, caramba, como que isso fluiu assim? Da onde veio isso? Você teve alguma experiência parecida? Eu acho que o TikTok é porque a gente vê experiências criativas da avó, enfim, uma interação impressionante, inclusive para publicidade. Eu acho que foi bem uma forma de expressar a criatividade. E eu acredito que lançar, ir para a calçada, agora que a gente pode sair, a questão de tentar levar o produto até o cliente, promoções criativas. Bom, então, algumas pessoas estão dando... você compra aqui, vai ganhar parcerias. Por exemplo, eu comprei um presente, eu vou ganhar um jantar num restaurante japonês. Ok? Então, aconteceu isso, que eu acho que foram ideias bacanas e que não havia esse hábito. Então, até mesmo de começar a utilizar outras formas diferentes do que já eram usadas, eu entendo como criatividade. E teve algo na sua fala que é fundamental até mesmo para explorar a criatividade, que é unir setores que você não tinha o hábito de se comunicar, e a partir dali surgem novas ideias, né, novas iniciativas e automaticamente novos resultados, até mesmo porque o nosso ambiente hoje é totalmente diferente. Né? Então, se mudava antes, diariamente, segundo por segundo muda, porque nós vivemos experiências diferentes, e até falando aqui um pouco sobre o que você comentou com o André, da primeira impressão em que fica, ela realmente fica, né? Claro que ela fica ali, mas ela pode ser modificada, porque você vive aquela experiência é registrada, mas ela pode ser modificada, e ela pode ser reestruturada de acordo com as novas experiências. Assim como o nosso hoje, a internet, a influência que esse outro campo ele tem trazido para as empresas, né? De buscar outras metodologias, de buscar outros recursos para que os resultados continuem sendo alcançados. Então, até complementando um pouco dessa fala que vocês trouxeram, que achei muito rica, até mesmo para compartilhar. E o que você percebeu de maior desafio durante esse período, que foi mais difícil mesmo, principalmente voltado para o comportamento humano, a equipe, né? Porque é muita mudança e de uma forma muito rápida, e como você falou, na Itália, foi de repente, e até o seu material que estava lá, você não pôde buscar, então como que foi, como que agiu diante
como que as pessoas reagiram e como que vocês agiram e reagiram, né? Um vai agindo conforme o outro. Eu acho que o maior desafio foi o medo, tá? O medo das pessoas e o medo, inclusive, da equipe. Por isso que eu falei tanto em acolher, em ouvir, em ter empatia. Por quê? Porque se as pessoas não se sentem seguras, elas não vão passar segurança para o cliente. Perfeito. E eu acredito que o grande desafio hoje é esse. Por isso, a importância de conversar com a sua equipe, de acolher a sua equipe e de treinar a sua equipe para esse novo momento. É indispensável. E perfeito, e é exatamente isso. Se você não está bem, como que você vai passar algo para o outro? Tem um exemplo que eu Exato. costumo usar muito, e eu não sei se você o conhece, que é do avião. Quando a aeromoça ela fala, né, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Em quem você coloca primeiro? Porque se você não estiver bem, como que você vai conseguir ajudar o outro? Então, até mesmo o Exatamente. líder, para ele poder ajudar a sua equipe, ele precisa estar bem, ele precisa estar com oxigênio. E ele vai poder dar Exatamente. além até do que ele imaginava. Então, o que você falou do acolhimento, primeiro ele precisa ser feito de você para você. E você se acolhe, se entende, você consegue passar isso para o outro. E perfeita estratégia Sim. que você colocou, da empatia, do acolhimento também. Excelente. E as pessoas funcionam por exemplo, não é verdade? Se você está seguindo as normas de segurança, se você adotou todos os procedimentos e todos os protocolos, se você não burlou nada, se você está acolhendo a sua equipe, essa equipe vai entender, vai se sentir segura e vai fazer a mesma coisa que você, líder, tem feito. Ele vai acolher o seu cliente. Exatamente. Exatamente, perfeito, André. A Samantha, até comentar aqui que a Samantha ela colocou uma observação a respeito de você, que ela falou, né, da sua expertise dentro dessa área de gestão, Obrigada, Samantha. né? E realmente, Samantha, a Andrea é maravilhosa, que está contribuindo com muito conteúdo para a gente, para todas as pessoas que estão acompanhando aqui no webinar, e agradeço muito aí a sua participação e você estar aqui conosco. E não sei se o André tem mais Obrigada, alguma pergunta. Especificamente, a gente vai guardar isso para os próximos 3 encontros, que eu garanto a vocês que também será repleto de muita informação, muita novidade, e a gente se sustenta nos próximos 4 pilares: o gestor, a gestão, o líder e a liderança. Basicamente, nosso programa PGS, o programa Gestão Simplificada, precisa traduzir o que é complexo, o que é medo, o que é suspeito, para uma coisa descomplexa. Nós viemos aqui para descomplicar, simplificar, acessar mais fácil e mais rápido aquilo que é necessário para que tu tenhas um retorno ao teu potencial produtivo o mais rápido possível e que te mantenhas lá em cima. Nosso programa quer oferecer soluções como essa. Então, nos próximos encontros, a gente vai falar também sobre a profissionalização das profissões. A profissionalização das profissões, porque mudou. Muita coisa agora no seu checklist vai ter que alterar. Eu, quando fazia recrutamento e seleção de um vendedor, eu precisava apenas que alguém que soubesse falar. E hoje isso mudou. Isso já vem mudando há muito tempo com a questão da internet, clientes que sabem mais do que até o próprio vendedor, então isso já não dá mais para acontecer. Até porque os dois têm acesso aos mesmos itens, caminhos e por aí vai. E me falar depois sobre formação, acesso, como se tornou fácil aprender, o quanto de disponibilidade de conteúdo foi dado nesse período e o que era inacessível se tornou acessível, tanto o alcance quanto o investimento. Alguns são até gratuitos. Mas a gente vem para a próxima, foi fabuloso. Acho que a gente passou um pouquinho do tempo, mas foi um tempo passado maravilhosamente bem com vocês. Espero que todos tenham gostado bastante do nosso encontro de hoje. Essa tela é a tela que as pessoas comentam, fazem as perguntas.
E aí nós já as fizemos, a não ser que tenha mais alguma agora. Temos alguma? Não. Fica então para nosso próximo bate-papo, nosso próximo encontro. E tem aí o nosso contato. Recebo então o e-mail e repasso para a nossa equipe entrar em contato com vocês. E daí da Itália tem assunto storytelling para o próximo encontro, né? Isso aí. Vamos falar de storytelling. Vamos falar de storytelling, então, no nosso próximo encontro, como é que o storytelling está entrelaçado com a gestão, com o gestor, com o líder, com a liderança. O que é storytelling? Como se aplica o storytelling? Andréa. Vamos deixar para a próxima. Obrigado. Obrigada a por vocês estar pelo com a gente convite. uma horinha, tenha um dia, uma noite bastante produtiva e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, Andréia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.